O milagre do azeite. Então essa é a história deste vídeo, a história do vídeo de hoje, que está contida, essa história aparece lá pelo capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá preparando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa é a pequena história, então, sobre o milagre do azeite. Outra história agora, a ressurreição do filho da Sunamita, que também está nesse capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Então aparece pela primeira vez o servo de Eliseu aqui neste capítulo, né? Geazi. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com uns ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a Sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi, quando chegou primeiro, e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu, né? Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. Ele disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Então essa é a história da Sunamita. Agora a próxima história desse capítulo, a penúltima, sobre a morte na panela e depois o milagre dos pães. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região.
Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas, logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco da farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Próxima história, o milagre dos pães. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou aos seus servos: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois, assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Bom, então esse foi o extenso, e interessantíssimo capítulo 4 do segundo livro dos Reis, que tratou sobre as seguintes histórias: o milagre do azeite, a ressurreição do filho da sunamita, a morte na panela e o milagre dos pães. No próximo vídeo, capítulo 5, para finalizar essa semana do segundo livro dos Reis. No vídeo anterior, capítulo 4, eu vou deixar aqui no final. Lembrando que estou nessa jornada nesse canal, que é gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso para muitos livros, para praticamente todos os primeiros livros da Bíblia. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e primeiro livro dos Reis. Atualmente estou no segundo livro dos Reis. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu!